Paz do Senhor a todos. Bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, Profecias da Última Hora. E hoje a gente vai estar reagindo a um podcast, onde, muitos já estão vendo nesses últimos dias nas redes sociais o profeta do The of the King, The of the Power. Então a gente vai começar aqui a reação desse podcast. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação se gostar desse conteúdo, para que o YouTube possa indicar para mais pessoas. Sem mais enrolação, bora para o vídeo. E olha só como tava esse podcast. Aqui, ó, a semana tava casaco aí, e a gente vendo os seus cultos, movimentos, palavras de jargões que você usa, a gente sabemos que aqui é muito frio. Você já tá de blusa, sabemos que também você é frio, já, né? Como você vai falar que o Espírito Santo tá no meio, no movimento, se a gente vê só aqueles negocinhos ali? Acho que vocês precisavam se esquentar mais do Espírito, pra sentir mais do Espírito Santo. Irmãos, como vocês podem ver, o podcast já começou com esse vaso farpando o menino, né? Me questionando ele sobre o que acontece nos cultos que ele faz. Ele diz mais ainda. Não me convence. Ele faz uma pergunta. Não me convence. Ele está dizendo que você chegou aqui em Curitiba e você disse que está muito frio aqui. Sim. Mas você não é tão fervoroso assim para reclamar do frio. Ele está te chamando de frio, espiritualmente falando. Geladinho. Até no escuro. Até no escuro não dá pra ver. Isso aí. Não sei. Acho que quando ele caiu lá no anjo, acho que ele tava caindo no frio. Tô caindo. Ele sentiu frio, tô puxando. Voltou. Aí eu tô vendo, não tô vendo. Não entendi, cara. Não entendi. Eu queria. Será que você precisa ser um pouquinho mais fervoroso? Ou batizado do Espírito Santo? Aí se eu jogar um crente batizado do Espírito Santo numa neve, ele tem que estar quente, porque ele é batizado com o Espírito Santo. Mas você tá falando que Curitiba é neve, irmão? Não, irmão, eu tô perguntando pro irmão que sentido dessa palavra. Irmão, que pergunta do capeta. Muito essa maldita dessa pergunta, irmão. Me faça uma pergunta decente. Eu saí de São Paulo pra ouvir essas coisas. Sai fora, irmão. Que vergonha, Fábio. Que vergonha, Michael. Pergunta endemoniada, mano. Você chamou o cara de frio, de gelado. Vamos fazer a pergunta aqui mais honesta. Você é um pentecostal fervoroso, cheio do Espírito Santo. Sim. Ou você é um chip? Qual a sua visão Sim. das igrejas tradicionais que não tem... Galera, eu vou estar passando um pouco para frente para esse vídeo não ficar muito longo, mas como vocês podem ver, já deixando o menino sem ter o que falar, né? Ele vem explodindo nesses últimos dias nas redes sociais com algumas heresias que supostamente ele faz. Não estamos aqui para julgar ninguém, mas você deixa nos comentários o que você acha sobre isso, o que você acha sobre o culto que ele faz, o que você acha sobre a ministração dele, se tá certo, se não tá. Mas como vocês podem ver, ele tem causado polêmica esses últimos dias. Eu vou até passar um pouquinho mais para frente para a gente estar analisando mais. Mas ele conduziu o culto, né? Às vezes, como o Salles disse, eu também disse, forma é pudim, Deus trabalha com formas. Então às vezes o Espírito Santo vai agir ali na palavra, no consolo, mas a hora que Jesus quiser batizar, assim não. Fora que também existem igrejas que zelam pelas doutrinas bíblicas, que não tiram a centralidade de Cristo, acredita no Espírito Santo como Deus, acredita na Trindade. Eu acho que se não entra para a heresia, é só perspectiva teológica. Não crer ou crer no dom do Espírito Passar Santo um pouquinho mais para frente. não vai fazer uma... Aquilo que é ruim eu vou jogar fora. Esse era o tempo da igreja de Bereia, os bereanos que ouvia a palavra, né? Então a gente entende que cada igreja tem a sua condição de servir ali o culto para quem está ouvindo. Agora, todo mundo pensa que o culto fervoroso é o culto que pula, que roda, que sapateia. O culto, por exemplo, da congregação é um culto que os irmãos pulam, sim, dão glória a Deus e aleluia, porém não como a Assembleia de Deus, mas ouvem a palavra de Deus, né? Embora a palavra não venha a ser revelada, né? Mas eles sentem sim o poder de Deus ali naquela palavra. E
Eu já fui muito edificado em convenções, em seminários, em escola bíblicas dominical. Ele não faz obra pela metade. Ele não faz obra por... Quando ele muda, irmão, ele muda mesmo. Ele muda por completo. Então, o avivamento, ele é mudança. Tá? Ok. Tem muita gente que é avivada no domingo e fala mal dos outros na segunda-feira. Então, não é um avivamento. Então, seus haters, no caso, eles deveriam ser avivados por ser batizados com o Espírito Santo? Só falando um pouquinho aqui da questão de culto, né? Um culto avivado não é um grito. Eu ia fazer uma outra pergunta sobre isso. A exemplo disso, nós temos um culto maravilhoso no Novo Testamento, que, na minha opinião, é um dos cultos mais incríveis, que não houve pulo, não houve grito, mas houve coração queimando. Lá em Emaús. Não queimava o nosso coração quando ele falava conosco. E infelizmente tem muitas pessoas pulando, gritando, sapateando, mas o coração não queima. Miguel, e o que é o culto avivado para você? Respirar virou um desafio. Não, assim, é um ponto que houve mudança, né? É claro que a mudança... Pode falar. Não, pode continuar. É claro que a mudança é quando os crentes estão sendo... Passou pela podóloga. Ai, Jesus Cristo. Tirou até pensamento. Meu Deus do céu. O podcast tá pegando fogo. Nossa, já só. Tava com a unha encravada. Só deixar assim aqui pro pessoal do Acredito Podcast que tá acompanhando aí, pessoal. Eu coloquei hoje e ao vivo também, mas o podcast hoje não tá na responsabilidade. Eu acredito podcast. Já vai tirando até a marca dele aqui. Não tá no Acredito Podcast, é no Pela Fé. Eu tô aqui só de coadjuvante. O Maico aqui do Pela Fé, o pastor Maico, ele foi pra podóloga, tirou a unha ali, tá mancando. E atrapalhou o raciocínio aqui do Miguel. Ah, Miguel. Nossa, atrapalhou o meu porque a dor pegou. Aí, então a igreja que é avivada é a igreja que tem mudanças, né? É a igreja que é assim renovada pelo Espírito Santo de Deus, porém, é a igreja que ela, pela palavra, pelo batismo do Espírito Santo, ela muda as condutas. Aliás, o cristão ele muda as condutas dele no dia a dia e por aí vai. Então, é necessário que todo mundo entenda que uma igreja realmente avivada é aquela que passa por mudanças em seus membros, em seus obreiros. Galera, vocês podem ver, o podcast pegou fogo, né? Então vocês deixam o comentário de vocês, o que vocês acham sobre o The of the Power, The King, The Best, né? E fique conosco, se inscreva no canal, ative essa notificação e bora até o próximo vídeo.